Olá, paz e harmonia para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre comunicação. Bom, se você gosta dos assuntos do nosso canal, então clica no joinha para ajudar a divulgar o vídeo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado, tá bom? Então vamos lá. Como nós sabemos, a comunicação é fundamental para que o ser humano adquira conhecimentos e principalmente para que a nossa inteligência se desenvolva cada vez mais. Já o homem das cavernas não possuía linguagem, por isso só conseguia se comunicar através de sons, como urros, e através de gestos rudes e agressivos, assim como os animais de hoje em dia. Bom, os milênios se passaram e finalmente o homem desenvolveu uma linguagem satisfatória para conseguir expressar sua vontade e sentimentos. E milênios depois disso, a coisa melhorou, mas ainda a linguagem não era uma coisa maravilhosa. E nós podemos usar como exemplo disso o relato que tem na Bíblia, de quando Moisés retirou o povo do Egito e os levou para o deserto, rumo a uma terra onde ele acreditava que brotava leite e mel, conforme está descrito em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Mas, para conseguir realizar esse feito, Moisés precisou mostrar para o povo um Deus punitivo e vingativo, que só aceitava ser obedecido sem questionamentos. Ou seja, um Deus totalmente diferente do Deus Pai, que ama seus filhos e os perdoa apesar dos seus erros. O Deus que Jesus nos mostrou. Mas por que Moisés teria feito isso? E aí, mais uma vez, nós precisamos recorrer ao tipo de linguagem que ele precisava usar naquela época. O tipo de linguagem que o povo daquela época conseguia entender. Pois imaginemos se Moisés tivesse falado para o povo sobre um Deus bom e amoroso, que perdoa tudo e todos. Com certeza, ele não teria conseguido controlar aquele monte de gente e não teriam chegado a lugar nenhum. E isso pode ser confirmado em Êxodo, capítulo 32, versículo 1, que é assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faz para nós deuses, para que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que se sucedeu com ele. E com isso, a gente pode ver que por mais demonstrações de milagres que Moisés tivesse feito ao povo, nem assim eles se achavam satisfeitos. Por isso é tão importante a forma de comunicação de acordo com o entendimento de quem recebe essa comunicação. Tanto que, mesmo séculos mais tarde, quando Jesus esteve entre os homens, ele teve essa preocupação de como poderia passar os ensinamentos para que as pessoas conseguissem entender. E nós podemos confirmar isso em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, quando Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E também no versículo 26, que é assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Bom, então passaram-se os séculos, e quase 2000 anos depois disso, mais uma vez, o mundo recebeu uma revelação. E no dia 18 de abril de 1857, foi lançado na França o Livro dos Espíritos, de autoria do francês Allan Kardec.
inaugurando a era de comunicações entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados, confirmando que o espírito sobrevive à morte do corpo físico e mantém a sua individualidade e também as lembranças de quando estava encarnado. Porém, o que se sabe é que muitas pessoas já praticavam essas comunicações muito antes da publicação do Livro dos Espíritos, mas sem o rótulo de espiritismo. Bem, anos antes da publicação, já existiam na França as mesas girantes que respondiam perguntas. E anos antes disso, as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, já faziam shows de comunicação com os espíritos. E se voltarmos mais ainda no tempo da história da humanidade, veremos que as comunicações do mundo espiritual com o mundo dos encarnados têm vários relatos. Como podemos confirmar na Bíblia, em Gênesis capítulo 19, versículos 1 a 17, que é assim: E vieram 2 anjos a Sodoma, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. E disseram: Porque nós vamos destruir esse lugar. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E também temos relatos em Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 12, quando Deus disse a Abraão: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o ali, em holocausto. E quando Abraão estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, ouviu o anjo do Senhor, que lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças mal, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu único filho. Então, como podemos verificar, esses são relatos de comunicações do mundo espiritual para o mundo dos encarnados. Assim sendo, o que Allan Kardec fez no ano de 1857 foi oficializar essas comunicações, usando a metodologia científica para comprovar esse fenômeno. E desde então, muitos outros livros passaram a serem escritos por intermédio do canal de comunicação, conhecido como psicografia. E esses livros passaram a divulgar a doutrina espírita através de romances, contos e relatos, que explicam como funciona o plano espiritual e qual a importância dele em relação ao nosso plano físico. E assim, hoje em dia, nós podemos ter uma ideia de onde nós viemos e para onde a gente volta depois de desencarnar. Bom, mesmo que uma pessoa não acredite que o mundo espiritual existe, isso não a impede de ler esses livros e de ter uma ideia do que pode ou não existir do outro lado da vida. Da mesma forma que uma pessoa que nunca tenha ido para a Antártida conhecer o continente congelado, pode ler livros e saber como é a região e como os cientistas conseguem viver lá. Bom, nós aqui no Brasil recebemos vários médiuns que encarnaram para servirem de ponte entre esses dois mundos e trazerem as informações necessárias para que a humanidade possa se preparar para a transformação do planeta Terra. E um dos principais médiuns que encarnou no Brasil foi o médium Chico Xavier. E graças à sua mediunidade, nós podemos ter informações sobre a data limite, que se iniciou no ano de 1969 e terminou no ano de 2019, e que relata que a partir do ano de 2019, várias transformações começariam a acontecer no nosso planeta, assim como vários outros acontecimentos para esclarecer cada vez mais a humanidade. E entre esses acontecimentos está o aumento da sensibilidade das pessoas, que pode proporcionar o aumento das comunicações com o plano espiritual.
fazendo com que as dúvidas das pessoas fiquem cada vez mais esclarecidas. Assim como uma mensagem que foi recebida no grupo espírita Trabalhadores da Luz, em agosto de 2019, e que foi enviada por um espírito que se titulou Amigo da Luz, que é assim: uma folha verde pode servir de alimento para uma imensidão de micro-organismos que só podem sobreviver por causa dela. Mas a folha não sabe da sua própria importância dentro do contexto desse universo de dar e receber. Assim como os micro-organismos que dela se alimentam não têm a dimensão de sua importância na decomposição dessa folha. Tanto um como o outro só seguem o que devem fazer, sem a percepção de seus deveres. A natureza é sábia e mantém o equilíbrio das coisas. Quando uma coisa está no fim do seu ciclo, desencadeia uma série de fatores para que as coisas se transformem. As transformações necessárias sempre acontecem para que a natureza siga a sua programação. As mudanças vêm e vão. Umas ficam, outras não. Sem mudanças, não há transformação. Sigam os ventos, sigam as correntes, sigam a intuição. Sempre terá vento, sempre haverá maré e agitação. O que não se agita, coagula, e o coagulado endurece, dificultando os fluxos de energias, sentimentos e ações. É pra gente pensar, não é? E por hoje é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Sempre aproveite as coisas boas que possam melhorar a sua vida. Tudo de bom e muita luz!